Como transformar sua rotina? Um plano que te salva do caos. E se tudo que parece estar desmoronando ao seu redor não for o fim, mas um chamado? E se o barulho, a pressa, a sensação de descontrole e peso que você carrega não forem obra do acaso, mas o empurrão divino que te desafia a construir algo novo? O mundo está afundando, e não por falta de tecnologia, inteligência ou velocidade, mas por ausência de direção, de propósito, de estrutura. O caos se disfarça de produtividade, mas consome silenciosamente a alma daqueles que perderam o ritmo do sagrado em suas rotinas. Hoje, você acordou cansado. Ontem foi difícil dormir. Há semanas, você sente que está sempre correndo atrás do tempo, das tarefas, das metas, mas nada disso parece te preencher. As pessoas ao seu redor parecem tão perdidas quanto você. Há uma dor coletiva sendo camuflada por distrações, corpos agitados, mentes esgotadas e espíritos vazios. Estamos vivendo uma geração que se afoga em abundância de informação, mas morre de sede por revelação. E no meio de tudo isso, há uma pergunta ecoando dentro de você: como eu organizo a minha vida? Como eu recupero o controle sem me tornar um escravo do relógio? Como eu saio desse caos sem abandonar tudo? A resposta não está em uma fórmula mágica, ela está em um modelo milenar, em uma construção silenciosa, em um plano celestial entregue a um homem comum que ousou acreditar mesmo quando todos duvidavam. Noé. Noé não era um super-herói. Ele não tinha superpoderes. Ele apenas ouviu, obedeceu e construiu. Enquanto o mundo zombava, ele seguia um plano. Enquanto o caos se espalhava, ele erguia uma estrutura. Não para fugir do mundo, mas para flutuar sobre ele. A arca foi a maior resposta de Deus a um tempo de decadência. E ela não caiu do céu pronta. Foi construída passo a passo, medida por medida, com disciplina, fé e perseverança. Hoje você precisa entender: Deus ainda entrega planos, e eles continuam detalhados. Mas a arca que Ele quer que você construa agora não é feita de madeira. Ela se chama rotina. Uma rotina alinhada com o céu. Uma estrutura que protege a sua saúde, organiza sua mente e fortalece seu espírito. Uma vida onde cada parte do seu dia tem propósito. Onde você não apenas sobrevive, mas navega acima do caos. Enquanto muitos esperam por um milagre que os arranque do dilúvio emocional e espiritual, poucos estão dispostos a fazer o que Noé fez: construir antes que a chuva venha. Você está esperando o quê? A próxima crise? O próximo esgotamento? O próximo colapso? Ou será que finalmente chegou a hora de parar, respirar e construir a sua própria arca? Uma rotina espiritualizada, saudável e protegida. A rotina que salva não é a que prende, é a que liberta. Não é sobre rigidez, é sobre alicerce. Não é sobre controle, é sobre direção. O caos vence quando você vive no automático, mas a arca começa a ser formada quando você decide viver no propósito. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo motivacional, é um alerta, uma convocação, uma profecia prática. Você não precisa afundar com o sistema, não precisa adoecer com o ritmo que todos seguem. Existe um outro caminho, existe um outro modelo, e você está prestes a conhecê-lo. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai entender como a história de Noé não é apenas sobre um dilúvio do passado. É sobre a salvação diária que você precisa hoje. É sobre a rotina que você deve construir para não se perder em meio à tempestade invisível que está destruindo famílias, enfraquecendo fé, roubando saúde e apagando sonhos. Você vai descobrir que a verdadeira arca não tem janelas para fugir da realidade. Tem direção para atravessá-la com fé, sabedoria e estrutura. O que muitos ignoram é que a tempestade nunca começa do lado de fora. Ela começa dentro. Antes que o primeiro trovão ressoe no céu, o coração já está em turbulência. Antes que a chuva caia sobre o telhado, a alma já está encharcada de dúvidas, pressões e silêncios acumulados. O verdadeiro colapso não se anuncia com alarde, ele se instala devagar. E o mais perigoso do caos é que ele é sorrateiro. Chega sem pedir licença, se esconde nas distrações,
Se disfarça de rotina normal, mas por dentro, o corpo está cansado, a mente sobrecarregada e o espírito desligado. É quando você começa a sentir que está vivendo no modo automático. Acorda sem energia, trabalha sem motivação, dorme sem descanso. Tudo parece estar em ordem por fora, mas há uma desordem crescente por dentro. A insônia se torna mais frequente. A ansiedade aparece em forma de pressa, impulsividade ou até mesmo na paralisia. O corpo começa a dar sinais. Dor de cabeça constante, tensão muscular, alterações no apetite. Mas a maioria ignora esses alertas e segue, tentando manter a aparência de controle. No tempo de Noé, a Bíblia diz que a maldade do homem tinha se multiplicado. Mas perceba, antes do dilúvio acontecer já havia algo podre no ar. A atmosfera já estava corrompida. E é assim também nos nossos dias. Antes do caos se manifestar fora, ele já está germinando dentro. Na mente que não para, no coração que se fecha, na fé que esfria. E o mais assustador é que, quando nos damos conta, já estamos afundando. Por isso, identificar esse estágio é essencial. Porque se você reconhece o caos ainda em formação, ainda dá tempo de construir algo que te salve. Ainda dá tempo de começar a desenhar sua arca antes que o solo seja engolido pela água. O caos emocional é como uma infiltração silenciosa. No começo, é só uma mancha na parede. Mas se não agir, logo a estrutura inteira estará comprometida. E a boa notícia é, a infiltração pode ser contida. A alma pode ser restaurada. Mas você precisa parar e olhar com honestidade. Pare agora e reflita. O que está desorganizado na sua vida? O que você está empurrando para amanhã? Onde a sua saúde tem gritado por atenção e você tem ignorado? Talvez seu corpo esteja exausto porque sua rotina não respeita limites. Talvez sua mente esteja saturada porque você não tem pausas verdadeiras. Talvez sua fé esteja adormecida porque você deixou de nutrir o espírito com o essencial. O caos não grita, ele sussurra. E quando você escuta esse sussurro com humildade, descobre que ainda há tempo para mudar o curso. Assim como Deus alertou Noé com antecedência, ele também te alerta. O tempo da construção é agora, não quando as águas já tiverem subido, não quando tudo estiver colapsando. Há sempre um ponto onde a virada é possível, e esse ponto começa com consciência. Olhar para dentro e dizer: eu preciso de uma arca, não uma fuga, mas uma estrutura, um plano, um novo ritmo de vida que me proteja do colapso invisível que já começou a se formar. Porque o caos que você sente hoje pode ser, na verdade, o convite para um novo começo. O empurrão de Deus dizendo: construa agora, antes que seja tarde. O caos pode ser o início da cura, mas somente se você estiver disposto a enfrentá-lo de frente. Quando o caos se aproxima, a maioria clama por livramento instantâneo. Espera que algo milagroso aconteça, que Deus intervenha do nada, que a ajuda desça do céu em forma de escape. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o livramento não vem pronto. Ele vem em forma de instrução. Deus não entregou a Noé uma arca pronta. Ele entregou um plano, medidas exatas, materiais definidos, prazos, um projeto inteiro. Porque Deus não é um mágico que resolve tudo com estalos. Ele é um pai que ensina a construir. E esse é o erro de muitos. Pedem libertação, mas rejeitam os processos. Querem paz, mas não querem planejar a rotina. Querem saúde, mas ignoram o corpo. Querem ouvir a voz de Deus, mas vivem atolados em distração. A arca representa muito mais do que um barco. Ela é símbolo de estrutura, de estratégia, de preparo, de responsabilidade espiritual. E toda a estrutura começa com um plano detalhado, realista, funcional. E esse plano precisa incluir 3 áreas fundamentais: espírito, mente e corpo. Noé recebeu uma revelação do alto, mas precisou suar para colocar em prática. Dias e dias de trabalho, madeira sobre madeira, detalhes minuciosos. Deus mandou colocar janelas, andares, compartimentos. Era mais que um abrigo. Era uma morada temporária com propósito eterno. E você? Está esperando o quê?
Que sua saúde se restaure sozinha? Que sua paz volte como num passe de mágica? Ou está disposto a entender que Deus quer te dar instruções, não atalhos? A sua arca começa quando você assume o papel de construtor da própria rotina. E ela precisa ser forte o suficiente para suportar a pressão da vida. Precisa ter base espiritual. Precisa comportar momentos de silêncio, leitura, oração, meditação. Espaços em que sua alma possa respirar. E também precisa de organização mental, clareza de prioridades, disciplina nas escolhas, equilíbrio entre o que você faz e por que faz. E claro, precisa incluir o corpo, alimentação que nutre, movimento que energiza, sono que regenera. Sem esses 3 pilares, sua arca é frágil. É um bote furado tentando flutuar em mar revolto. E não se trata de perfeição. Se trata de consciência, de construção, de fazer um pouco todo dia, de assumir que viver no improviso é perigoso, de perceber que o caos só reina onde não há planejamento. O plano de Deus para Noé era a proteção através da estrutura. E o plano de Deus para você, hoje, é o mesmo. Proteger sua vida com uma rotina que cura, fortalece e te prepara para o novo. Muitos acham que espiritualidade é só oração. Mas a espiritualidade sem ação prática é ilusão. A fé verdadeira constrói, se organiza, toma forma. Você quer uma vida em paz? Comece pela estrutura. Quer direção? Crie espaço para ouvir. Quer saúde? Cuide do corpo como templo. A arca não caiu do céu. Ela foi fruto de obediência, de constância, de um plano respeitado. E só flutua sobre as águas quem respeita os processos da terra. Enquanto o mundo ao redor corre no automático, Deus está chamando pessoas dispostas a construir algo diferente, algo sólido, sustentável. E se você está ouvindo esse chamado, entenda: o tempo de esperar acabou. Agora é hora de desenhar, de medir, de cortar o que não serve mais, de encaixar novos hábitos, de estabelecer horários que honram seu propósito, de reestruturar sua casa interior. A chuva não avisa quando vai cair, mas quem tem estrutura não teme o céu nublado, porque sabe que não será a força da tempestade que definirá seu destino. Será a firmeza daquilo que você construiu em obediência. Quando Noé terminou de construir a arca, Deus não mandou colocar tudo lá dentro. Nem todo animal, nem todo item, nem todo ruído. A escolha do que entra e do que fica de fora é parte fundamental da salvação. E isso não mudou. Sua rotina é uma arca moderna, e o que você coloca dentro dela define se você vai sobreviver ao caos ou afundar com ele. Há coisas que precisam ser deixadas do lado de fora, por mais familiares ou atraentes que pareçam. Há hábitos, pessoas, distrações, vícios de tempo que, se entrarem, vão sabotar a paz que você está tentando construir. A arca foi feita para acolher vida, não peso morto. E sua rotina precisa carregar o essencial, o que edifica, o que fortalece, o que sustenta sua missão. Noé levou animais em pares porque compreendia a importância do ciclo da vida. Tudo que está na sua rotina precisa ter propósito, precisa gerar algo, precisa multiplicar paz, energia, lucidez, saúde. Caso contrário, está ocupando espaço de algo melhor. E aqui está a verdade dura que muitos não querem ouvir. Muita gente vive exausta, não por excesso de trabalho, mas por excesso de bagunça emocional, digital e espiritual. A arca do dia está cheia de lixo. Você acorda e a primeira coisa que entra na sua arca é a notificação do celular. Um vídeo, uma comparação, uma dívida emocional que você nem percebe. Em vez de alimentar a alma com algo sagrado, você convida para sua rotina tudo o que é raso, urgente, barulhento. E a arca vira cativeiro. Vira um ambiente sufocante, cheio de vozes e tarefas que não te levam a lugar algum. Mas você pode mudar isso. Pode fazer como Noé e ser criterioso, separar o que entra do que fica, escolher o que gera vida e o que drena. O que deve entrar? Momentos de solitude, a oração que alinha, a leitura que alimenta, o exercício que acorda o corpo, a conversa que edifica, a música que eleva,
o alimento que sustenta, o descanso que cura. Tudo isso cabe dentro da arca. Tudo isso te mantém à tona quando o mundo desmorona lá fora. Agora, o que deve ficar de fora? As comparações que te adoecem, as tarefas que só preenchem tempo, os relacionamentos que sugam, a culpa que paralisa, as distrações que roubam o foco, os hábitos que machucam seu corpo. Isso precisa ser deixado do lado de fora, sem dó. É preciso ter coragem para fazer essa separação, porque muitas vezes estamos apegados ao que nos destrói, mas a sobrevivência exige desapego, exige clareza, exige decisão. Noé fechou a porta da arca, e ela não podia ser aberta por qualquer motivo. Feche a porta da sua rotina para o que não te cura, para o que só repete o caos de ontem, para o que não contribui com o futuro que Deus está tentando te mostrar. Quem entra na sua arca tem acesso à sua paz. E isso é sagrado, você não precisa ser radical, precisa ser intencional. Comece observando. O que ao final do seu dia te esgota em vez de nutrir? Quais atividades drenam sua fé, sua energia, sua esperança? Quais hábitos roubam mais do que entregam? Escreva, nomeie, tire da invisibilidade. A arca foi feita com compartimentos. Separe o que é útil do que é urgente, o que é sagrado do que é apenas ruído. Só sobrevive à tempestade quem tem disciplina para proteger o que é essencial. Deus não vai decidir por você o que entra ou não. Isso é seu. Ele te deu a arca. Agora é sua responsabilidade preencher com o que te mantém vivo. E às vezes, o que mais cura é o que você decide eliminar. O espaço que você cria para Deus agir. O silêncio que você protege para ouvir sua voz. A rotina é uma escolha diária entre sobreviver ou se afogar no caos. Noé recebeu instruções, construiu a arca e organizou tudo como foi ordenado. Mas houve um momento em que a porta se fechou. E ela não foi fechada por Noé. Foi Deus quem selou. Isso é mais do que simbólico. É um alerta. Há ciclos que têm prazo. Há janelas que se fecham. Há convites divinos que não ficam disponíveis para sempre. E a maioria das pessoas perde o tempo da mudança, porque acredita que ainda dá tempo. A procrastinação é o dilúvio silencioso da alma. Enquanto você adia a decisão de mudar, de organizar sua vida, de cuidar do corpo, da mente, do espírito, a água sobe. Ninguém acorda e percebe o caos todo de uma vez. Ele vem sorrateiro. Uma escolha errada por dia. Uma prioridade trocada, um silêncio ignorado, um vício tolerado. E quando você percebe, a vida virou afogamento. Não porque Deus te abandonou, mas porque você não agiu quando tinha tempo. O problema não é a tempestade, é a ausência de preparo. Deus sempre avisa antes. A inquietação que você sente não é ansiedade, é aviso, é alerta, é graça antecipada dizendo: construa sua arca agora. Mas o ser humano tem o hábito de reagir tarde demais. Só procura saúde quando o corpo colapsa. Só ora quando a dor aperta. Só organiza a vida quando tudo desmorona. Noé não construiu a arca na chuva. Ele construiu sob sol. E zombaram dele por isso. Disseram que era exagerado, que não fazia sentido, que estava vendo coisa onde não havia nada. E talvez seja assim com você. Talvez organizar sua rotina pareça exagero. Talvez desacelerar. Colocar Deus no centro. Cuidar da sua alimentação, dos seus relacionamentos, da sua mente, pareça frescura para alguns. Mas quando chover, só quem se preparou vai estar de pé. E quem zomba hoje pode ser quem vai te pedir ajuda amanhã. A fé verdadeira não espera o caos para agir. Ela age pela convicção do invisível. Ela constrói no silêncio. E isso é o que você está sendo chamado a fazer agora. Construir a estrutura que vai te proteger daquilo que ainda nem chegou. Pode ser que você não esteja enfrentando uma tempestade agora, mas você sente que algo está por vir. O mundo está em ebulição. A ansiedade coletiva cresce. As pessoas estão cada vez mais doentes, apressadas, vazias. A pergunta é: você vai se adaptar ao caos ou construir a sua arca? Toda mudança exige antecipação. Se você espera demais,
o preço dobra. Se você hesita demais, o tempo fecha e a porta se fecha. E quando Deus fecha, não há quem abra. Isso não é para gerar medo, é para ativar consciência. A hora de mudar é agora. A hora de simplificar a rotina é agora. A hora de cuidar da sua saúde é agora. A hora de voltar para o secreto é agora. A hora de silenciar o barulho da alma é agora. O tempo de ouvir a voz de Deus com clareza é agora. Você pode continuar levando a vida no piloto automático, mas cada dia que passa é um passo a menos de tempo e um passo a mais de caos. Não espere a crise bater à sua porta, porque talvez quando ela bater, a porta da arca já esteja selada. Hoje você ainda pode escolher, ainda pode mudar, ainda pode decidir o que entra e o que sai da sua vida. A porta ainda está aberta, mas não por muito tempo. E aqui está uma verdade incômoda. Deus não vai esperar você estar pronto. Ele espera você decidir. Porque a prontidão não vem antes da ação. Ela nasce dela. E enquanto você adia, há uma tempestade se formando. Uma crise interna, uma ruptura emocional, uma desconexão espiritual. Tudo pedindo que você se posicione, que você leve a sério a sua vida, que você pare de apenas sobreviver e comece a construir um caminho que te mantenha de pé, firme, mesmo quando tudo ao redor afundar. O mundo não vai desacelerar por você, mas você pode escolher desacelerar para ouvir Deus. A chuva virá, e só quem tiver estrutura interna vai permanecer de pé. A porta está aberta hoje, mas não estará para sempre. Quando as águas baixam, o mundo já não é mais o mesmo. O cenário é outro. O céu está limpo, mas ainda há lama no chão. Há um silêncio espesso, como se a terra estivesse segurando o fôlego. E é nesse ambiente que Noé sai da arca. Ele não sai para o mesmo lugar de onde entrou. Tudo mudou. Mas só ele e os que estavam com ele têm o privilégio de ver o novo, porque eles foram os únicos que suportaram o processo. O pós-tempestade é o tempo do recomeço. Mas ele só acontece para quem teve estrutura durante o caos. Muita gente quer viver a nova estação, mas não quer passar pela purificação. Quer desfrutar da nova terra, mas sem construir a arca. Quer colher, mas sem semear disciplina, renúncia e fé. E não funciona assim. Deus não entrega o novo para quem ainda vive agarrado ao velho. A chuva limpa, mas também revela. E quando ela passa, quem construiu com Deus encontra chão firme. Quem ignorou o processo encontra destruição. É depois da tempestade que se vê quem estava preparado de verdade. Porque o novo não é só um lugar, é uma mentalidade. E só permanece em terra firme quem aprendeu a viver com propósito, com consciência, com profundidade. A rotina de Noé não voltou a ser a mesma. Ele não saiu da arca para repetir padrões antigos. Ele saiu para viver de forma ainda mais alinhada com o céu. O altar que ele constrói logo depois de pisar no chão seco não é coincidência, é prioridade espiritual. Ele entende que estar vivo após o dilúvio não é sorte, é missão. Você também vai enfrentar tempestades. Algumas já passaram, outras estão por vir, mas todas têm um ponto em comum. Se você suportar o processo, você sairá com mais clareza, mais força, mais fé. Vai pisar numa nova terra. Mas a pergunta é: o que você está construindo hoje para estar pronto quando esse dia chegar? A rotina é a sua arca, e a forma como você vive hoje determina como você vai se posicionar amanhã. Se sua vida é regida por pressa, desorganização, negligência espiritual e emocional, você estará vulnerável quando o vento soprar. Mas se você escolhe, agora, alinhar seu tempo com propósito, seu corpo com saúde, sua mente com clareza e seu espírito com a presença de Deus, então, mesmo que a tempestade venha, você estará em segurança. E quando tudo passar, você não vai apenas sobreviver, vai florescer em uma nova estação. Muitos querem pular direto para o arco-íris, mas ele só aparece depois da tormenta. E ele é sinal de aliança, não de alívio. Deus não promete ausência de problemas, promete presença durante e depois deles. E isso muda tudo, porque quem passa pela tempestade com Deus não sai destruído,
sai promovido, sai com autoridade, sai com história, sai com missão. A tempestade que te molha hoje pode ser a que rega o campo da sua próxima colheita. Se você entender isso, vai perceber que tudo coopera, até a dor, até o silêncio, até o atraso. O pós-tempestade é reservado. Nem todo mundo vai chegar lá. Nem todo mundo vai entender o valor do processo. Mas quem chegar vai olhar para trás e agradecer. Não pela dor, mas pelo que ela construiu. Não pelo caos, mas pela clareza que nasceu dele. E, acima de tudo, por ter aprendido que o segredo nunca foi escapar do mundo, foi construir com Deus. Porque quem constrói com Deus, permanece, mesmo depois de tudo desabar. E agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com essa revelação? Vai guardar só como inspiração ou vai transformar em atitude? Porque o tempo da arca já passou. O tempo da tempestade também. Agora é tempo de plantar de novo, de recomeçar com consciência, de viver com foco, de liderar sua vida com fé. A nova terra está à sua frente, mas ela só floresce para quem soube suportar o processo com coragem, disciplina e fé. Agora que você entendeu o que representa o caos, a arca e a travessia, chegou o momento mais desafiador: sair do campo da inspiração e entrar na prática. O que fazer com tudo isso que foi revelado? Como transformar metáforas espirituais em ações concretas? Como construir de verdade uma arca pessoal que te salve do caos moderno? Um plano de vida que sustente sua saúde física, mental e espiritual, mesmo quando tudo ao redor estiver desabando? A resposta está na simplicidade. Porque Deus não entrega instruções complicadas, mas detalhadas. Assim como ele deu a Noé as dimensões exatas, o tipo de madeira, a estrutura dos compartimentos e até o tempo certo de agir, ele também te dá hoje um mapa para construir algo sólido. E esse mapa começa com 3 passos. Não são passos mágicos nem instantâneos, mas são poderosos se forem seguidos com fé e disciplina. O primeiro passo é mapear sua rotina atual. Isso exige coragem, sinceridade e humildade. Você precisa olhar para a sua vida como ela é, não como você gostaria que fosse. Como você tem começado seus dias? Quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente ao acordar? O que domina o seu tempo? Redes sociais, distrações, tarefas sem sentido, correria desenfreada? Onde você tem gasto sua energia? O que tem drenado sua paz? São perguntas que doem, mas que revelam. Porque só quando você enxerga o caos é que começa a desejar a ordem. E nesse processo, cada detalhe importa. O que você come? O que você consome com os olhos? O que você repete na mente com quem você convive? Tudo isso constrói ou destrói sua arca. Mapear é como limpar o terreno antes de construir. Sem isso, qualquer estrutura que você erguer vai ruir. O segundo passo é orar e planejar. Isso parece simples, mas é o mais negligenciado. Muita gente mapeia, reconhece os erros, se sente tocado, mas não transforma isso em direção. Orar é pedir que Deus revele o que precisa entrar e o que precisa sair da sua vida. Planejar é escrever isso com intencionalidade. Pegue um papel. Faça 3 colunas. Uma para a sua saúde física, outra para a sua saúde mental e a terceira para a sua saúde espiritual. Em cada uma, escreva o que precisa ser protegido, o que precisa ser removido, o que precisa ser iniciado. Mas faça isso com oração. Deixe Deus te mostrar hábitos que você normalizou, mas que tem te afundado. Deixe Ele soprar ideias que você nunca considerou antes. A oração traz luz, o planejamento traz forma. Juntos, eles constroem alicerces. O terceiro passo é começar com um hábito. Só um. Não tente mudar tudo de uma vez. Não carregue a culpa do que não fez antes. Escolha o hábito que Deus te mostrou com mais clareza e inicie por ele. Pode ser acordar 30 minutos mais cedo para ter um tempo de silêncio e leitura. Pode ser caminhar todos os dias por 15 minutos para alinhar o corpo e a mente. Pode ser desligar o celular por 1 hora à noite para ouvir a própria alma e ouvir a Deus.
O importante é iniciar. A Arca de Noé não ficou pronta em um dia, mas ela começou no primeiro corte na madeira. Sem esse primeiro passo, não haveria nada. E o mesmo vale para você. A mudança não está no amanhã, ela está no agora. No que você faz com o que ouviu. Esses 3 passos parecem simples, mas carregam poder. Porque quando você os aplica com fé, consistência e humildade, sua vida começa a se alinhar. E o que era caos vai se tornando clareza. O que era peso se torna propósito. O que era ruído se transforma em direção. Você não precisa de uma revolução de uma vez. Precisa de uma construção fiel dia após dia, alinhada ao que Deus está te mostrando. Sua arca não será igual a de ninguém, porque seu chamado, seu ritmo e seus desafios são únicos. Mas os princípios são os mesmos. Mapeie, ore e planeje. Comece com um hábito. Faça disso um pacto diário. E quando a tempestade vier, porque ela virá, você não será pego de surpresa. Você estará protegido, preparado, posicionado. E quando ela passar, você não será mais o mesmo. Terá a autoridade de quem não apenas sobreviveu, mas atravessou com fé e saiu do outro lado com a missão de inspirar outros a construírem também. Enquanto muitos se perdem na pressa, nas distrações e nas vozes do mundo, alguns poucos estão construindo em silêncio, estão obedecendo direções invisíveis, planejando em segredo, organizando sua rotina como se fosse uma missão divina. Esses poucos são aqueles que entenderam que não dá mais para viver no automático, que não se pode mais improvisar o propósito, que não há tempo a perder com aquilo que não alimenta a alma, não fortalece o corpo e não direciona o espírito. Eles não estão esperando a tempestade acabar. Estão se preparando para enfrentá-la com fé, foco e firmeza. Essa não é apenas mais uma mensagem motivacional. É um chamado profético, porque o mundo não está ficando mais fácil, está ficando mais caótico. E quanto mais o caos aumenta, mais a rotina precisa ser sagrada. A Arca de Noé não foi um capricho, foi um ato de sobrevivência. Foi uma resposta prática a uma direção divina. Foi uma estrutura feita com propósito, não com pressa. Ela foi construída antes da chuva, não durante. E esse é o ponto. Quem começa a agir só quando o caos já tomou tudo, provavelmente não conseguirá resistir. Mas quem começa agora, mesmo que em silêncio, mesmo sem aplausos, mesmo sendo incompreendido, vai estar pronto quando o momento chegar. Talvez você esteja cercado por pessoas que ainda zombam da sua escolha de organizar a vida, que acham exagero você buscar equilíbrio entre espiritualidade, saúde emocional e cuidado com o corpo, que não entendem sua decisão de orar, de se alimentar melhor, de dizer não para alguns compromissos, de limitar o uso das redes sociais, de buscar Deus antes de buscar performance. Mas lembre-se, Noé também foi chamado de louco. Ele construiu por anos algo que ninguém entendia, enquanto todos viviam como se nada fosse acontecer. Até que aconteceu. E quando acontecer na sua vida, quando o caos chegar como chegou para tantos, sua arca estará de pé, porque ela foi construída com obediência, não com medo, com disciplina, não com desespero, com fé, não com aparência, e ela vai te proteger, vai te sustentar, vai te levar em segurança até a próxima estação. Mas nada disso será real se você não agir. Se você apenas ouvir, se emocionar e continuar vivendo como antes, então essa mensagem foi em vão. Mas se você decidir hoje começar sua arca, mesmo que seja um esboço no papel, um hábito simples, uma oração sincera, então algo sobrenatural já começou a se mover. E é por isso que agora você precisa decidir. Não pelo amanhã, mas pelo hoje. Porque a porta da arca foi fechada por Deus e ninguém mais pôde entrar depois. Há janelas de oportunidade que não se repetem. Há direções que se perdem se você demorar demais. Há caos que pode ser evitado se você agir agora. Se essa mensagem falou com você, então comece por aqui. Escreva nos comentários qual vai ser o seu primeiro passo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que precisa construir sua arca. E se inscreva no canal, porque essa jornada não termina aqui. Ela está só começando. Juntos,
Vamos construir vidas que resistem às tempestades, rotinas que sustentam a fé, planos que têm o céu como referência e a transformação como destino.